muro de um condomínio foi destruído depois que o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e bateu na estrutura. Detalhe, gente, é que depois do acidente, o condutor foi embora na maior tranquilidade. Isso foi hoje, por volta de 8h30 da manhã, conforme as imagens que você vê na tela do Cidade Alerta. Ô João, como é que tá a situação aí agora? Porque eu me pergunto como é que esses moradores vão dormir tranquilos, sabendo que a frente está totalmente aberta. Boa noite. Precisaram gastar dinheiro, viu, Luciana, para conseguir dormir um pouco mais tranquilo diante dessa situação. Uma boa noite para você, para quem está junto com a gente no nosso Cidade Alerta. Se já não bastasse esse flagrante impressionante desse acidente aqui no bairro Panorama, em Uberlândia, esse motorista perdeu o controle do veículo, bateu no muro e ainda fugiu sem prestar socorro. Durante esse acidente, poderia ter colocado em risco aí não só os pedestres, mas também os moradores desse condomínio. Dá para perceber que o estrago é grande. Vou te mostrar onde esse acidente aconteceu, para você que nos acompanha. Essa aqui é a Rua dos Ipês. Dá para perceber que o movimento daqui é intenso. Dá para perceber também que quem acessa aqui o bairro Panorama através dessa rua, ao entrar, precisa fazer essa curva. Ao fazer essa curva, esse motorista teria perdido o controle do veículo dele e agora, até com segurança, eu vou aguardar com que esse carro passe aqui, para que eu e o meu repórter cinematográfico, Manuel Neto, a gente consiga atravessar com segurança aqui a Rua dos Ipês, o que não deixa de ser um desafio, já que o fluxo de veículos é bastante alto. Inclusive, essa é uma preocupação dos moradores. Agora já dá para a gente atravessar aqui a rua e mostrar de pertinho o estrago causado, então, por esse motorista. Parte do muro ficou por aqui, pode cair a qualquer momento, por isso é uma preocupação dos moradores. O estrago todo aqui no chão também, olha só a quantidade de tijolos então espalhados aqui, e como se não bastasse ainda, tem todo o portão aqui que ficou completamente destruído no chão por conta desse acidente. O Wagner está falando com a gente aqui. Wagner é o síndico profissional, ele é responsável, inclusive aqui pela administração desse prédio, desse condomínio que fica aqui no bairro Jardim Panorama. Ô Wagner, vamos começar essa conversa dizendo quanto que ficou essa conta. Nós estimamos que esse custo, boa noite, vai ficar em torno de 15 a 18 mil reais o prejuízo que nós vamos ter aqui. Nós acionaremos o seguro, mas é um prejuízo, né, que nós teremos junto com a seguradora. No momento do acidente, eu imagino que tinha bastante gente em casa. Barulhão. Um barulho, o pessoal ficou bastante preocupado, o pessoal já desceu aqui, tentamos inclusive fazer a abordagem junto ao envolvido, né? Mas a gente notou que inclusive ele estava alcoolizado e ele invadiu o local de forma muito rápida. Então a suspeita é que esse motorista que tenha causado então esse estrago, que perdeu o controle da direção, ele possivelmente estaria embriagado. Estava. O morador falou que ele estava alcoolizado. A gente consegue perceber que um dos moradores, inclusive, ele sai ali do momento nas imagens naquele flagrante, na tentativa de tentar parar o veículo, mesmo assim ele acabou fugindo. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a abordagem dele correta, né, para até aguardar o pessoal da polícia para poder fazer o boletim de ocorrência presencialmente com o envolvido. Apesar disso, a placa de identificação desse veículo já está então na mão de vocês e agora começa todo esse trâmite, né? Sim, a gente já passou para a polícia e aí tentar encontrar o envolvido para inclusive buscar uma reparação, né, dos danos causados aqui ao condomínio e aos moradores, né? Porque atrapalha a nossa segurança, causa transtorno, atrapalha a logística interna do próprio condomínio. Da polícia, vocês receberam algum retorno? Ainda não. Certo. Ainda não. E Wagner, quero te perguntar uma coisa. Imagina a preocupação de vocês em garantir um bem-estar, a vivência aqui entre os condôminos, diante de uma situação como essa, em que o muro ficou destruído, o portão veio abaixo, poderia inclusive ter pessoas circulando não só na calçada, mas na área interna do condomínio. É uma preocupação muito grande, né? Bastante. E é tão preocupante a situação que o condomínio em si, nós já abrimos 3 chamadas junto à prefeitura para fazer esse ajuste. Como você já relatou, aqui é uma rua de alta circulação, já pedimos para colocar lombada aqui, mas sem sucesso. Há 10 dias atrás, logo ali atrás, um carro atravessou a calçada e só não bateu no muro do condomínio porque colidiu com outro carro que estava passando. Então, assim, é uma situação que bastante desconfortável para nós e a gente teme que a gente faça a correção, corrija o problema, mas que possa acontecer porque o fluxo é muito grande de veículos. Acaba sendo recorrente essas ocorrências. Sim. Esses 2 fatos aconteceram em menos de 15 dias. Essa um pouco mais grave, que terminou então, apesar de não ter nenhuma vítima, com esse cenário de destruição. Mas Luciana e você que nos acompanha no nosso Cidade Alerta, eu vou pedir para que você repare que enquanto a gente vai conversar
conversando sobre essa situação que aconteceu então nesta quinta-feira. A todo momento, o fluxo de veículos aqui na Rua dos Ipês é bastante alto. O Manuel vai mostrar para vocês que a todo momento a gente consegue ver que esses veículos eles chegam ali da avenida para dar acesso então ao bairro Jardim Panorama. Ao fazer essa curva, muitos deles acabam abusando um pouquinho na velocidade, poderia ter um pouquinho mais de precaução e acabam, pode acontecer como esse motorista, onde há suspeita então de estar embriagado, mas ele acabou perdendo esse controle do veículo e causou todo esse cenário de destruição. Então já há pedidos para que alguma intervenção seja feita, um sinal, uma lombada? Sim, já temos 3 protocolos fazendo essa solicitação e hoje pedimos novamente, né? E pedimos inclusive o apoio de vocês para nos intermediar junto à Prefeitura, CETRAN ou órgão competente para poder de fato trazer uma solução aqui para essa esquina que é bastante perigosa. Agora ficou ainda mais urgente uma solução. Ficou. E a nossa preocupação é os próprios moradores que estão saindo do condomínio, alguns residentes, né? As pessoas que circulam por aqui, porque numa situação como essa poderia ter sido fatal. Agora, Wagner, a Luciana, ao chamar a gente lá desta reportagem, ela estava falando sobre a preocupação que esses moradores vão ter, pelo menos na noite de hoje, já que uma parte do condomínio acabou ficando exposta com esse muro derrubado e o portão caído. Qual a solução que vocês encontraram para isso, aumentando também a questão do custo? A gente já contratou um vigia, vai estar aqui com a gente a noite toda, né? Amanhã a gente vai fazer um fechamento parcial, fazer a escora adequada do muro, né? Não tivemos tempo de fazer isso por conta do horário do acidente. E na contrapartida já tratava aí para poder fazer a reconstrução do muro, a reinstalação do portão, né, e corrigir tudo que precisa para garantir a segurança aí dos condôminos. Ou seja, uma conta que vai ficar um pouquinho mais cara, mas também uma necessidade de uma urgência aqui, uma solução para pelo menos o fluxo de veículos aqui ser um pouquinho mais controlado. Com certeza, a gente espera isso. Wagner, vou agradecer sua participação no nosso Cidade Alerta. Eu conversei com o Wagner, ele é síndico profissional aqui desse condomínio onde esse acidente aconteceu. Ele falou então sobre esse relato do fluxo de veículos aqui. Ele estava nos contando, né, que recentemente uma outra ocorrência bem próxima aqui dessa esquina por conta do fluxo de veículos acabou acontecendo, só que essa acabou sendo mais grave. Manuel, vamos mostrar mais uma vez para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta o resultado então desse motorista, onde há suspeita dos moradores que estiveram aqui no início da manhã, quando esse acidente aconteceu, é que esse motorista estaria embriagado, ele perdeu o controle do veículo, deixou o prejuízo e ainda fugiu praticamente como se nada tivesse acontecido. A notícia que nós temos, né, é que através da placa, então essa placa do veículo já foi entregue para a polícia que tem trabalhado na identificação desse motorista e agora o condomínio, além de arcar com todo esse prejuízo por enquanto, ainda pede uma solução aqui para a Rua dos Ipês. E Lu, a gente faz o compromisso de continuar acompanhando. João, inclusive nós entramos em contato, já mandamos essa solicitação para a administração municipal, para o setor responsável. Estamos aguardando um retorno, certamente, no máximo amanhã eles devem dar esse posicionamento. E aí a gente volta a falar sobre esse caso aqui no Cidade, trazendo pelo menos a resposta para os moradores. Fato é, a conta vai ficar alta e, teoricamente, responsabilidade do motorista do Uno branco que acabou atingindo a estrutura. Eles estão tentando encontrar este motorista. Por mais que o Uno não tenha sido ali muito danificado, gente, eu tô impressionada. Bichinho sinistro, né? Se tiver uma escada em cima, então, é um Megazord. O Uno ali, ó, deu só um amassadinho no capô, ao que tudo indica ali do lado esquerdo, deu uma danificada ali na frente, mas nada grave. Entretanto, gente, é um único sinal que pode te ajudar a identificar esse motorista. Então, se você sabe, é seu vizinho, chegou aí na sua mecânica, dá um helpzinho para esses moradores, porque, ó, dinheiro de caixa assim não tem não, tá? Entra em contato comigo aqui no Cidade, no 9988-29988. Agora eu quero chamar de novo o João Ricardo. Ele que tá lá nesse condomínio, que foi danificado ali, que teve o muro e o portão danificado por esse motorista aí que bateu na estrutura hoje de manhã. A gente acabou de receber um posicionamento da Secretaria de Trânsito e Transportes, porque a comunidade ali, os moradores, o síndico alegava que várias solicitações já tinham sido registradas, protocoladas, esse pedido de socorro, porque os acidentes ali são constantes. Então, João, conta pra gente o que a Prefeitura Municipal de Uberlândia respondeu aí referente a esse pedido dos moradores da região. Retorno que chegou há pouco, portanto, à produção da TV Paranaíba, viu, Lu? E o que diz a Prefeitura Municipal de Uberlândia diante da solicitação que fazem esses moradores? E é uma solicitação recorrente. Eu estou acompanhando a mobilização deles aqui nesta noite.
quanto a essa situação e realmente estão bastante preocupados com a segurança, mas também com possíveis outros acidentes aqui na Rua dos Ipês. Bom, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, há uma rotatória devidamente sinalizada a cerca de 60 metros aqui do local do acidente. Eles disseram que quanto aqui à Rua dos Ipês, que foi o local deste acidente, não é permitido, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão responsável por regulamentar essas legislações, a instalação de um redutor de velocidade devido a essa curva que existe aqui na Rua dos Ipês, o que impossibilitaria a visibilidade desse dispositivo que reduz a velocidade desses veículos. Segundo a pasta, os condutores dos veículos precisam estar atentos na circulação pelas vias públicas e respeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Quanto a essa rotatória, vou só destrinchar essa nota enviada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia para quem está em casa nos entender, né? Aqui atrás fica o acesso à rodovia 497 e, se eu não estiver errado, esse trecho também já é a rodovia 497. Então, quem vem da rodovia para acessar aqui o panorama, vem pela rodovia 497 e nessa curva acaba acessando aqui o bairro. Essa rotatória ficaria ainda na rodovia e logo em seguida o que pedem esses moradores? Que fossem instaladas como uma medida, uma solução aqui nessa curva, lombadas, né? Redutores de velocidade. Só que, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, esses dispositivos não podem ser instalados porque, já que é uma curva, os motoristas não conseguirão ter uma visibilidade completa, então, dessa lombada, o que seria um problema. Então, de acordo com esses códigos que regem o Código Brasileiro de Trânsito, eles não podem instalar essas lombadas. O que pede a Secretaria, então, que os motoristas sejam responsáveis, então, por esses cuidados. O que a gente viu na manhã de hoje é que um deles acabou desrespeitando essas regras, causando, portanto, esse acidente. Os moradores vão continuar insistindo. Conversei com alguns deles em uma alternativa, uma solução, já que, como a gente pode ver, a todo momento o fluxo de veículos aqui é bastante alto e nem sempre os motoristas respeitam a velocidade, acaba abusando um pouquinho, principalmente nessa curva, o que causa essa sensação de insegurança. O que eles não querem é que essa cena se repita, porque por enquanto a conta já está passando dos 15 mil reais, viu, Lô? Eita, que o negócio tá caro demais, meu Deus do céu. Bom, o mais importante, gente, é que essa demanda aí, como foi enviada pela produção do Cidade Alerta Minas, foi devidamente respondida e já com análise feita ali no local, impossibilitando então a instalação por causa da falta de visibilidade dos motoristas. O ponto ali é realmente crítico. Agora, o que cabe é a responsabilidade dos condutores que passam pela região. E a gente sabe que responsabilidade, infelizmente, não vem junto quando a gente tira a CNH. É de cada um. Então, se a gente não adotar uma conduta mais segura no trânsito, zelando pela segurança do outro e da nossa também, obviamente, essa realidade não vai mudar. Fato é, o motorista do Uno ainda não foi encontrado. O WhatsApp do CA à disposição. Qualquer informação, qualquer pista que possa levar até ele, o pessoal do condomínio quer fazer a cobrança, porque o prejuízo ali foi grande, a estrutura foi muito danificada e precisa ser consertada urgentemente. E esse motorista também, se porventura, de fato, estivesse embriagado na hora do acidente, é uma pessoa perigosíssima atrás de um volante, né? Vai utilizar o carro como uma arma. Poderia ter terminado em tragédia. Por sorte, não havia nenhum morador saindo, não havia nenhuma pessoa passando pela calçada, mas você viu ali na imagem ao vivo já a movimentação, então é um local com bastante movimentação de pedestres, poderia ter terminado de forma pior. Agradeça que foi só material, mas é uma pessoa que precisa ser freada urgentemente.